Nesse vídeo falaremos sobre a responsabilidade do titular de uma estação repetidora quando terceiros agem incorretamente. Bem, pessoal, isso aqui é mais um vídeo baseado em perguntas e comentários que os inscritos fazem aí no canal. Então, a colaboração do pessoal é muito importante. Antes de mais nada, deixa o joinha aqui no nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo e vamos lá. Então, a pergunta foi feita pelo Jonathan Noaro. E a pergunta dele é bastante interessante. E até eu respondi a ele dizendo, olha, eu vou ter que dar uma estudada aqui, dar uma pensada, não deu para fazer uma resposta assim de pronto. Então ele colocou a seguinte situação, uma dúvida. Uma dúvida que me surgiu faz alguns dias. Tenho a ideia de instalar uma repetidora em minha cidade e incentivar quem quiser usar o sistema e tirar sua licença, o COER, né, que é o Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador. Mas, porventura, caso alguém venha utilizar sem ter licença, o dono responsável pela repetidora também é responsável por essa pessoa? Veja bem, ele está colocando uma extensão de responsabilidade aqui. Antes, só um esclarecimento dentro da pergunta dele. Então, aqui, licença e COER. Cuidado para não fazer uma certa confusão. COER é a habilitação que a Anatel dá para uma pessoa física a operar uma estação de rádio amador. Porém, ela tem que operar uma estação licenciada. Então, algum radioamador terá que ter essa estação licenciada. Para obter a licença, precisa do COER. Agora, para transmitir, não necessariamente. Basta ter o COER e se utilizar de uma estação licenciada de outra pessoa que tem, obviamente, o COER. Tá? Então, existe uma pequena diferença aí, embora na prática quase que uma coisa só, então fica aí só essa observação, não estou dizendo que ele se expressou erroneamente, não é isso. Tanto é que deu para entender muito bem a pergunta dele. Mas então vamos lá tentar responder o que ele falou. Primeiro a gente tem que ter aí uma noção do que é uma estação repetidora. Os radioamadores e todos eles sabem, mas para quem não é. Então nós temos o famoso rádio portátil, o rádio móvel, mas não precisa ser móvel, pode ser um rádio fixo. Então eles podem se comunicar diretamente, né, de uma anteninha para outra. Só que nem sempre isso acontece, às vezes não alcança. A repetidora ela vai fazer o quê? Esse rádio transmite, ela pega o sinal numa frequência de entrada e retransmite numa frequência de saída e vai chegar até o outro. Então ela age como agem os satélites. Tá? E essa estação que recebeu, né, é duplex, a transmissão é duplex, né, vai e volta, transmite de volta, a repetidora pega e retransmite. Então essa é a função da repetidora, né, fazer uma repetição da mensagem inicialmente transmitida. Então a ideia aí do inscrito é ele montar uma estação para isso, para que esses pequenos rádios portáteis aí conseguem fazer uma grande comunicação. Essa é a mágica da estação repetidora. Então, a iniciativa dele é bastante interessante. Bom, então a questão é ver como a legislação trata esse assunto. Então, a resolução 449 da Anatel, tá, juntamente com a 759, que saiu esse ano, em 2023, ela regulamenta as transmissões dos radioamadores e outras transmissões também. Mas aqui a 449 ela é especificamente para a operação, né, do radioamador. Então o artigo 10 diz o seguinte: o requerimento para obtenção da licença poderá ser assinado. Ele traz uma série enorme lá de situação que não interessa agora para a resposta. Parágrafo 2º. Quando se tratar de pessoa jurídica, o requerimento deverá ser instruído com cópia autenticada do CNPJ, etc. Tá? E aqui no finalzinho é que nos interessa, bem como a indicação de radioamador classe A responsável pela operação da estação. Então pode acontecer de uma associação de radioamadores, de uma universidade
que aí é para pesquisa, ela precisar instalar uma estação repetidora. Vai ter que ter uma pessoa física, que é o radioamador classe A responsável. Então, a pergunta que ele fez faz sentido. Ou seja, essa responsabilidade ela recai também ao radioamador responsável pela estação repetidora. É essa extensão aqui, né? E aí o artigo 44 ele fala da licença do funcionamento da estação repetidora. Veja bem, quando o radioamador ele tem uma estação portátil, vou pegar a minha aqui, então ele tem uma estação portátil, ele tem que ter uma licença. A repetidora é uma outra estação, uma outra forma de estação. A estação repetidora, ela tem que ter a licença específica dela. Então o radioamador de classe A é que pode fazer esse pleito, e também aqui, ó, Associação de Radioamadores, Universidades de Escolas e etc. Né? E todas elas vão ter que ter aquela obrigação, parágrafo 2º do artigo 10, que tem um radioamador classe A. Obviamente, aqui ele acumula as duas atribuições, ele é o titular e o responsável. Então nós encontramos o responsável pela repetidora, que é um radioamador classe A. Às vezes a titularidade da estação, ou da licença da estação, é de uma associação, mas o responsável, o radioamador lá que assina pela responsabilidade. Então, que extensão, que responsabilidades são essas? Então a pergunta que o Jonathan fez é uma pergunta muito pertinente, né? Então vamos ver como é que um terceiro pode levar essa pessoa a ser responsável. Aqui na resolução 449 tem 2 artigos que chamam bastante atenção sobre isso. A primeira, que é do artigo 37, que se aplica a todas as estações, então ela diz assim, ó, a estação de radioamador só poderá ser utilizada por terceiros. Terceiros, ou seja, a pessoa que não é o titular da estação. Então a estação, né, lembrando, isso aqui é uma estação, se eu der na mão de uma outra pessoa, esse é o terceiro. Esse terceiro pode ter coer, pode não ter coer, e pode ser um titular de outra estação de radioamador, né? Então, esse terceiro ele só vai poder operar, tá, a estação de um radioamador com a presença do titular da estação. Ele tem que estar presente, tá? E, então esse é um ponto. Vamos logo, a gente chega na repetidora. E aqui começa uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem, ó, respeitadas a ética do serviço, tá? Além das disposições, etc, né? Só que, obviamente, a estação repetidora está num lugar, geralmente é no alto de um prédio, no alto de uma torre, no alto de um morro, muito longe, né? E não é na casa do radioamador classe A responsável por ela. Pode até ser, mas nem sempre, né? E aí vem o artigo 54, que ela coloca uma situação aqui importante. Ó. Estações repetidoras devem ser abertas a todos os radioamadores, né? Então, quem tem uma estação licenciada pode ceder a um terceiro, esse terceiro pode transmitir, né? Desde que esteja na presença dele, né? Observadas as classes estabelecidas. Então, só para lembrar, tem alguns tipos de estação repetidora que classe C não pode operar, tá? Vejam lá na regulamentação do serviço, lá no ato 9106, lá que vocês viram isso. Bem, então nós temos essa situação aqui, que qualquer maluco, né, desde que o rádio dele entre no alcance da repetidora, ele pode transmitir, né? E como é que isso implica o radioamador classe A, né, quais as responsabilidades dele? Vejam só, a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico, de modo geral, divide as responsabilidades em 3 esferas: criminal, civil e administrativo. Mais especificamente, dentro das telecomunicações, nós temos figuras criminais de telecomunicação, pode haver danos, tá? E no caso aqui chama atenção uma coisa, é uma qualificadora criminal. Esse dano aqui tem um pé aqui no criminal e, obviamente, tem uma vinculação possível. E existe a figura da responsabilidade subjetiva, ou seja, que tem que ter um
culpado. Então, quem faz o ato é o terceiro. E como é que essa culpa chega no responsável pela repetidora? Tá? Então, nós vamos ir mais adiante a figura da responsabilidade objetiva. Mas lembre-se, quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, então a gente está falando de uma pessoa culpada. Na esfera da responsabilidade administrativa, no caso de telecomunicações, então, a gente está falando aí de um órgão específico que faz isso, que é a Anatel. Então vamos começar aqui pela criminal. Tá? A primeira lei aqui, o primeiro dispositivo importante é o artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, que fala lá descreve o delito como desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. O conceito de clandestino está aqui na parte azul do parágrafo único do artigo 184 da mesma lei, que diz: considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. Concessão é quando é serviço de concessionária, então telefonia, radiodifusão. Permissão aqui também, entre os casos de telefonia, quando a concessionária não consegue atender a demanda. E os autorizados os demais. Então inclui aí o radioamador, ele entra na outorga dele, é de autorização. E aí veja a pena do artigo 183. Ó. Detenção de 2 a 4 anos, então pode pegar aí uma jaulinha, né? Aumentada de metade se houver dano a terceiro e multa. Veja bem aqui, ó, dano a terceiro. Então, vamos marcar isso aqui. Lembre-se que eu falei aí que é uma qualificadora. Então, aumenta a pena, qualifica o crime quando há dano a terceiros. Tem também o Código Brasileiro de Telecomunicações, aqui, ó, tá? Essa lei de 62 que diz, ó, constitui crime punível com pena de 1 a 2 anos de detenção, aumentada de metade, então também é uma qualificadora, se houver dano a terceiro. A instalação e a utilização de telecomunicações, sem observância disposta nessa regulamentação. Então veja essa situação aqui, utilização e instalação. Tá? E aí essa história do crime é bastante interessante, que ele é chamado, a gente chama de crime formal de mera conduta. Ter equipamento apto à transmissão. Então não precisa ter o ato de transmitir, que é a utilização que nós vimos, né? Mas o fato de ter a instalação dela, não precisa estar transmitindo. Então isso aqui é uma estação, ó, completinha. Tem fonte de energia, sistema de recepção, modulação e antena. Então é uma estação completa. Então, ter um equipamento desse sem a licença, só o fato de ter ele, já constitui o crime. Não precisa nem ligar. Tá? Então isso é bastante importante que tem aí. Só que quando é que aplica um artigo, quando aplica outro? Isso gerou uma confusão e o STF, num habeas corpus com o ministro Joaquim Barbosa, ele foi o relator, ficou delimitado o seguinte, que quando a transmissão ela é habitual, é o crime da Lei Geral de Telecomunicações. Quando esporádico, não habitual, o Código Brasileiro de Telecomunicações. Tá? Isso porque a Lei Geral de Telecomunicações ressalvou o artigo 70 e ficou assim algo meio complicado. Só que quando a gente fala em crime, tá? A gente tem que sempre se atentar a essa figura aqui, ó, o dolo. Tá? O dolo. A intenção efetivamente de praticar o crime. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? A intenção de obter o resultado pela ação descrita e proibida pela lei é passível de uma pena. Prisão, multa, restrição. Então isso é o crime doloso. A pessoa sabe o que está fazendo, sabe o resultado que vai dar e que isso é crime. Tá? Então os crimes aqui é ter o HT, etc. Isso que eu acabei de comentar. Tá? E aí entra a história da repetidora. Então vamos tentar aí já chegar mais perto da resposta aí que o Jonathan fez. O responsável não age com dolo, tá? Então ele não responde criminalmente. Então quem está transmitindo, usando a repetidora, é que está praticando o ato doloso, certo?
o responsável, quando vê a repetidora está sendo usada indevidamente, ele responde objetivamente por esse crime? Não. Lembre-se da figura da responsabilidade subjetiva, né? A existência da culpa. Salvo se conivente, tá? Concurso de pessoa. Então, se ele concorrer. Então, veja bem, a pergunta dele, ele tem um propósito lá que ele fez, que é incentivar o pessoal a ser radioamador, e ele ia colocar uma repetidora. Tudo bem. Só que se ele colocar a repetidora e falar para o pessoal, comece a usar aí, depois vocês obtêm a licença, ele está sendo conivente. Então, o concurso de pessoa no direito penal é a figura do cúmplice, né? Não existe mais essa figura penalmente, mas é quando um crime é praticado com auxílio de outras pessoas, né? Então, alguém empresta a arma para o outro lá fazer o assalto. E depois eles dividem. Então, isso é concurso. Tá? E aí vem aqui no artigo 183, né, da atividade clandestina. Então, a repetidora, lembre-se, a repetidora está o tempo inteiro lá. O crime, na Lei Geral de Telecomunicações, é habitual. Então, aqui há uma habitualidade. Ela não é esporádica. Então, vai ficar aí uma situação complicada. Né? Pode até dizer que não é, mas tome um pouco de cuidado. E olha só o que diz o parágrafo único lá da transmissão clandestina. Incorre na mesma pena quem direta ou indiretamente concorrer para o crime. Só que o Código Penal, na parte geral dele, ele fala também do concurso de pessoas. Então, mesmo que for esporádico aqui, pode haver essa concorrência. Tá? Então, uma ou outra situação não se livra. Então, se o objetivo é colocar a repetidora para que quem não tem licença transmita, tá? O crime acontece. Então, o radioamador aqui ele vai responder criminalmente nesse sentido. Obviamente, ele não está lá para proibir as pessoas e nós vamos ver o que a legislação reserva para isso. Tá? Mas se ele tem a consciência, ele for conivente ou de algum modo ele colabora para que essa transmissão ocorra, ele vai responder criminalmente. Tá? Então, aí entra a figura da responsabilidade administrativa. Então, somente o radioamador de classe A. E aqui entra essa figura do desligamento remoto. Olha só o que diz aí o artigo 45. A estação repetidora deve possuir dispositivo que irradie automaticamente seu indicativo de chamada em intervalos não superiores a 10 minutos. É aquele famoso código Morse lá, tem algumas que têm afonia, né? E a parte grafada em azul que é interessante, bem como dispositivo que possibilite ser desligada remotamente. Então vejam bem, pela codificação lá do DTMF, a repetidora ela consegue ser controlada remotamente pelo próprio radioamador. Então tem uma senha, ele ingressa lá, ele muda a programação dela e ele pode desligar. Então ele, tá? Então, tão logo ele veja que a sua estação repetidora está sendo utilizada de modo clandestino ou indevidamente, tá? Ele pode desativar ela. Tá? Se ele está vendo que isso está acontecendo e ele não desativa, ele pode implicar então em responsabilidade administrativa, porque a resolução prevê essa atitude que ele tem que fazer isso, né? Então veja só, lá no artigo 41 ele fala: não poderá o radioamador operar a estação sem identificar. Então ele tem que dizer, ó, aqui é Papai Yankee 5 Zulu Oscar Zulu. Sempre ele tem que ficar falando isso. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deve ser transmitido pelo menos a cada hora e preferencialmente a 10 minutos anteriores e posteriores à hora cheia. No artigo 53, lá, então, quando a repetidora é conectada à rede de telefonia, em todo final e começo de transmissão, ele tem que falar de cada fala dele, ele tem que se identificar. Então, isso é um caso muito, muito raro, já é em desuso essa figura aí. Então, por isso que o responsável pela estação a repetidora, ele escuta alguém transmitindo, a pessoa não diz o indicativo, ou diz um indicativo inexistente, ou utiliza um indicativo de um outro radioamador, aí entra a figura da falsidade junto. Se ele vê que isso está acontecendo, ele tem que desativar. Tá? Então essa é a responsabilidade do radioamador de classe A,
né, de fazer essa figura aí, né, do desligamento. Então, tentando fazer um apanhado aí, uma conclusão em cima do que nós comentamos até agora, então a questão criminal, tá? A responsabilidade pessoal aí, a transmissão por estação sem licença ou sem quer. A pena é imputada a quem pratica o ato, então quem faz a transmissão. Então, se a transmissão clandestina aí é feita por qualquer, pela repetidora, o dolo ocorre e é ele que comete o crime. O radioamador de classe A, responsável pela repetidora, ele será responsável por autorizar ou tolerar o uso por não licenciado, né? Então, do contrário, se ele souber, então ele vai concorrer pelo crime. E aqui volta aquela história do dano, tá? Então, o dano, tá? O crime é qualificado quando resultar em dano, e a condenação penal, então o juiz criminal ele pode condenar o responsável por isso, com o dever de reparar o dano. Então, dentro da sentença penal diz, olha, você vai reparar o dano. Um dano possível decorrente de ofensa, que é o dano moral, tá? Então, lembre-se, se pegou um rádio, transmissão para repetidora, xingou alguém, tá? Essa pessoa xingada, ela sofre um dano que a gente chama de dano moral. Então vai qualificar o crime, tá? Pode haver dano material? Pouco provável, tá? Como, sei lá, desligar equipamentos, interferir em outras transmissões, a repetidora não faz isso, tá? Porque trabalha em frequência para isso. Eu diria impossível, né? Mas vamos colocar aí no caso do Renato. Mas o dano penal, o dano moral, ele pode ocorrer, tá? Lembre-se que eu falei da questão deve observar a ética da transmissão. Então, pode chegar nessa consequência aí. Então, a responsabilidade civil, lembrando então que eu falei antes da responsabilidade objetiva, e tem a responsabilidade subjetiva. Então, subjetiva quando há culpa. Na objetiva, o que é uma responsabilidade objetiva? É a pessoa que não pratica o ato ter que pagar o dano. Tá? Resumidamente isso. Então, a empresa, quando o empregado faz a bobagem, certo? O servidor público faz a bobagem, o poder público lá é que vai responder, vai pagar a indenização. Tá? Então, é a chamada culpa, no caso aqui, indigente, quando ele indica uma pessoa não qualificada para fazer isso e a pessoa pratica o dano. Tá? Então, neste caso da responsabilidade objetiva do radioamador classe A, eu colocarei ela como impossível. Tá? Ele não elege o radioamador. Quem elege o radioamador, na verdade, é a Anatel. Tá? É ela que dá a licença, dá o COER, então ele não tem nada a ver, né? Então, eventual dano moral, material aí, ele não existe para o radioamador responsável pela repetidora, exceto se lá na criminal ele concorrer com o crime, né? Ele sabe que alguém está praticando crime e deixa ele continuar fazendo, ou seja, ele não vai lá e não desliga a repetidora, tá? Então, nesse caso, pode chegar a essa responsabilização, mais pela concorrência do crime. No plano administrativo, então, concluindo, tá? Uma coisa que é importante, isso vale também para o penal aqui, que a pena é sempre pessoal. Tá? Então, se alguém comete um crime, comete um ilícito administrativo, essa pena ela não é transferida para outra pessoa. Tá? Não é como aconteceu com o Tiradentes, que a família dele também foi penalizada lá, sendo proscrita lá não sei quantas gerações. Isso não existe mais. Então a Anatel sempre vai verificar o culpado. Se o radioamador classe A viu, opa, alguém está transmitindo clandestinamente, ele vai lá e desliga a repetidora, tá? Agiu corretamente, ele agiu como a legislação determina, inclusive tem regra internacional, né? Transmissões indevidas e tal deve imediatamente ser cessada. Se não houver essa cessação imediata,
alguém vai responder por isso, né? No caso, se ele deixar esse pessoal utilizar a repetidora, então a Anatel pode suspender a licença da repetidora e caçar a licença da repetidora. Tá, veja bem, ele vai caçar a licença da repetidora, não do radioamador classe A. Então, vamos lá, lacrar ou remover a estação repetidora. Então, pode acontecer nesse ato administrativo também. E pode ocorrer multa. Então, a multa vai ser em dois casos. Ao operador clandestino, se acharem ele, obviamente, e o radioamador responsável pela estação repetidora quando ele não desliga. Lembrando que não vão fazer confusão. Vai ser caçada a licença da estação repetidora, tá? Não a dele pessoalmente. Tá? Então ele vai incorrer na multa apenas e não na cassação da licença pessoal dele. Beleza? Então, obrigado, Jonathan, aí pela pesquisa. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente, compartilhe, né? Obrigadão em um 73.